Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Que alegria, que honra ter vocês por aqui mais uma noite. Agora, a gente está indo para o segundo webinar da noite, focado aí na área de gestão de pessoas. Eu estou muito animada. A gente está com algumas convidadas, assim, excepcionais, e eu sei que vai valer muito a pena a noite de vocês aqui hoje. E, para quem não me conhece, eu sou a Wanda. Junto com a Luísa, vamos apresentar aí essa série de webinars de conteúdo técnico que fazem parte da programação do Evento Sim. E já que a gente está falando sobre a programação do Evento Sim, eu já queria deixar aqui para vocês quem são os nomes que vão estar conosco nesse sábado, dia 12/12, na nossa grande festa do Evento Sim. Vejam só isso. Daiane dos Santos, Cristina Talaco, Márcio Balas, Matt Sorum e Lars Suriman. Esses 5 nomes excepcionais vão trazer várias palestras aí voltadas à transformação de carreira, transformação pessoal. E como show de encerramento desse grande dia, a gente vai ter a banda nacional do cover do Queen. Então vai ser assim um encerramento também incrível. Espero que vocês já anotem na agenda, se mantenham muito animados e nos encontrem aqui no sábado às 9 da manhã. Vamos ficar aí das 9 da manhã às 13 horas nessa festa maravilhosa. E também queria deixar aqui uma informação especial para aqueles que estão nos assistindo agora e ainda não são nossos alunos do MBA USP Exalc. Aí na tela de vocês tem um QR Code, então se vocês pegarem a câmera do celular e apontar para esse QR Code, vocês vão ser direcionados para o nosso site do MBA USP Exalc, onde vocês vão encontrar informações sobre todos os cursos, todos os professores, conteúdo programático. Então, se você é essa pessoa que ainda não é nosso aluno, mas tem esse interesse, corre lá, porque eu tenho certeza que você vai se interessar ainda mais e, quem sabe, tomar essa decisão de entrada nessa jornada acadêmica com a gente no próximo semestre. Combinado? Bom, então, agora a gente vai partir para a programação do webinar de hoje e eu queria dar as boas-vindas às nossas 2 belas convidadas. Primeiramente, a nossa professora Carol Shinoda e também a nossa querida Lina Nakata. Boa noite, professora Carol, tudo bem? Boa noite, Wanda. Boa noite, Lina. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos receber aqui com muito carinho a Lina. Eu tive a oportunidade de conhecê-la na época do mestrado, né, na FEA USP. Quando eu descobri que ela tinha sido a pessoa eleita aí para a nossa palestra de pessoas, fiquei muito feliz. Todas as pessoas que eu converso, né, do meu ciclo, e falam, sabe a Lina? O pessoal já abre um sorriso. Então, assim, ela é uma pessoa muito do bem, muito competente. E vai trazer para a gente hoje um tema muito importante, que cada vez mais é tendência, que é propósito no trabalho. Então, é muito gostoso estar aqui com você, Lina. Passo a palavra aí para você poder dar boa noite aí para o pessoal. Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite, né? É muito legal estar com vocês. Carol, também é um prazer revê-la, né, aqui. E aí a ideia é que eu possa falar um pouco sobre o tema, propósito no trabalho, mas a gente vai falar sobre, né, outras questões que vêm junto com esse tema. E aí, no final, espero que vocês possam fazer perguntas, tirar dúvidas, né? Eu sei que é um tema que pode levar a vários tipos de pensamentos, né, e opiniões, e a gente está aqui para conversar. Muito obrigada pelo convite. Excelente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. E agora, então, a gente vai começar a apresentação da Lina. Eu só queria deixar aqui uma observação que é a seguinte: vocês que já têm dúvidas ou se surgirem dúvidas a respeito da fala dela, da temática de propósito no trabalho, já vão mandando aí nessa caixa de perguntas que tem na plataforma e no momento adequado a gente vai expor para a Lina, ela vai responder, a professora Carol Shinoda também vai compartilhar o conhecimento dela a respeito dessas perguntas, combinado? Só não fiquem com dúvida aí na cabeça sem questionar. Enfim, passo a palavra agora à Lina e fique à vontade, boa apresentação.
Bom, muito obrigada. Bom, pessoal, como eu comentei, como já fui aqui, né, apresentado, vou falar sobre propósito no trabalho. Eu trabalho no Great Place to Work e para quem não conhece, né, apresentar bem brevemente, o Great Place to Work tem uma missão de construir uma sociedade melhor à medida que a gente consegue transformar as empresas e torná-las Great Places to Work for All. Né? Esse for all foi colocado há 3 anos, porque a gente tem uma premissa de que se todo mundo é bem tratado, se todo mundo for bem considerado, né, de acordo com as suas características, o seu perfil, a sua personalidade, independentemente do seu cargo, do seu gênero, da sua etnia, né, ou qualquer outro é, é, aspecto, né, da pessoa, a gente entende que todo mundo precisa ser respeitado, ouvido, né, considerado, porque todo mundo tem muita coisa a contribuir. Né? Então, a gente trabalha nessa nobre missão de transformar as empresas, porque entendemos que melhores empresas tornam pessoas melhores, né, funcionários melhores, e aí toda uma cadeia que é transformada por essas pessoas. Né? O Great Place to Work é uma consultoria global que atua em vários países e apoia as empresas a conseguir resultados melhores por meio de cultura de confiança, né? Isso a gente consegue porque as pessoas, quando têm esses vínculos de confiança mais fortalecidos, elas conseguem desempenhar melhor, né? A gente fala muito de conseguir desenvolver o maior potencial humano, né? Maximizar esse potencial humano, porque se uma pessoa é isolada ou ela é deixada de ser ouvida, né, a gente entende que ela com certeza não vai produzir o seu máximo e também não estará satisfeita. Né? Ela está ali somente fazendo aquilo que ela deve fazer em troca de um salário e não exatamente, né, sendo ela mesma e conseguindo produzir algo muito maior. Né? E a gente entende também que tudo isso gera inovação. Né? A gente vai falar mais sobre esse assunto. Como eu tinha comentado, né, Great Place to Work está em mais de 60 escritórios no mundo e aplica pesquisas em 90 países. E a gente tem também o orgulho de dizer que no Brasil, em 1997, tivemos, né, uma lista inédita das melhores empresas para trabalhar. Inclusive, o GPTW é muito conhecido por esses rankings, né, de melhores empresas. E aí a gente tem já 25 anos desse histórico fazendo e falando das melhores empresas para trabalhar. Né? A gente tem aí números também bem expressivos, a gente aplica essa pesquisa em mais de 10 mil empresas no mundo todo, 12 milhões de pessoas que são impactadas, e o Brasil é o país também que tem maior número de pessoas de empresas e pessoas que são né, afetadas pela pesquisa, afetadas positivamente. Então, só no Brasil são mais de 3 mil empresas que aplicam as pesquisas anualmente, e a gente consegue ter ali dados que são bem relevantes para a gente concluir né, o que são essas melhores empresas para trabalhar e por que isso faz sentido. Né? Isso faz sentido porque quando os líderes conseguem trabalhar nessa questão de entender o outro, eles conseguem também promover né, aquele melhor que vem pelo propósito. Né? A pessoa descobre o seu propósito, né? Ela sabe por que está ali e ela vai trabalhar de uma forma com né, muito mais resultado, muito mais produtividade. Aqui para me apresentar brevemente, né? Então, meu nome é Lina Nakata, como já foi apresentada, eu sou cientista de dados do Great Place to Work e estou na área de Analytics. Né? Junto com isso, eu também sou responsável pelas pesquisas de diversidade. A gente tem ali feito 6 listas de diversidade, melhores empresas para a mulher trabalhar, nas relações étnico-raciais, para os 50 mais, para as pessoas com deficiência, para a atenção à primeira infância, que é a questão da paternalidade, e também LGBTQI+. Né? Então, é bem interessante ver o quanto que a gente consegue também olhar e entender o que essas empresas têm feito. Além disso, eu também sou professora de administração, né? Leciono principalmente as disciplinas de gestão de pessoas e metodologia na FIA, e também sou voluntária em algumas causas que eu acredito, e eu acho que isso também é trabalhar com proposta, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu sou co-presidente da PWN, que é uma associação global que atua para o desenvolvimento de mulheres alcançar né, os níveis de liderança, e também faço parte da diretoria da Angrade, que é a Associação Nacional de Cursos de Graduação em Administração.
né? São duas causas que eu acredito muito, que é a questão de gênero e também a educação. Falando sobre as empresas de forma geral, né, a gente costuma ver que os modelos de gestão das organizações costumam estar baseadas, né, principalmente nesses três pilares, que seriam o pilar financeiro, o pilar de clientes, que é por meio da satisfação de clientes que a gente consegue, né, melhores resultados, e também pelos processos, né, os processos que precisam estar bem elaborados, bem planejados para que tudo corra bem. E é bem comum também as empresas terem bastante sucesso à medida que elas conseguem aprimorar todos esses pilares, né? Se ela fortalece bem essas três partes, muito provavelmente ela vai ter, né, sucesso e resultados bem positivos. Mas o que a gente costuma dizer no GPTW é que a gente acredita muito nessa fórmula, né? Uma fórmula bem simples, que inovação ela é igual a pessoas, né? A gente não tem empresas inovadoras que são inovadoras só porque tem a parte financeira forte, ou só porque tem processos bem definidos, mas sim porque tem pessoas que garantem essa inovação, né? São as pessoas que dão ideias, são as pessoas que chegam com insights, que vão propor novas ideias, né? Inclusive, eu vou mostrar também, posteriormente na apresentação, como que a gente mede isso, né? E como que isso faz sentido. Então, a gente entende que as empresas vão sobreviver somente se elas conseguirem inovar a todo momento, né? Então, é muito, né, não só ter aqueles pilares bem sólidos, mas também pensar na inovação o tempo todo, que é como que a gente cultiva isso por meio das pessoas. E quando a gente, né, fala sobre isso, a gente já vê empresas que lidam muito bem com essa questão, que acreditam fortemente que inovação é igual a pessoas, né? Então, essas empresas aqui só um exemplo de algumas delas, para que vocês, né, vejam que a gente não está falando disso tudo sozinho, né? A gente vê que realmente acontece na prática, e essas empresas que são grandes referências de mercado aplicam as pesquisas do Great Place to Work há vários anos, né? O Magazine Luiza, por exemplo, aplica há 24 anos, né? Eles estão na lista há muito tempo, então eles têm sido destacados, né, há vários anos, e nos últimos anos todos, pelo menos entre os 5 primeiros lugares, e a gente acompanha isso também, né? Eles também são muito fortes financeiramente, estão na B3, né, com bastante desempenho financeiro sendo bem apresentado, né? Então, a gente vai vendo isso acontecendo em várias empresas, em vários segmentos, não importa qual tipo de empresa, né? A gente também costuma falar isso, empresas públicas, empresas do terceiro setor, empresas com 5 funcionários, empresas com 100 mil funcionários, todas elas podem ser avaliadas pela mesma metodologia, e a gente entende que esse papel, né, das pessoas é sempre importante, desde que ela tenha ali o seu propósito alinhado, né, com aquilo que ela faz. E aí o que a gente, né, mede muito é o lado do funcionário, né? Como que a gente avalia essas melhores empresas para trabalhar? Quem tem que dizer que o lugar é excelente é a pessoa que trabalha lá, né? Muita gente questiona, eu acho que essa empresa não é tão boa, por que que essa empresa está na lista, né? Então chegam essas dúvidas, só que a gente precisa ouvir quem está lá, né? Não adianta a gente julgar por fora, né? Se eu olho pelo meu olhar externo, não tem como eu dizer se é boa ou não, a não ser que eu esteja lá realmente trabalhando, né? Que eu seja parte do corpo de funcionários, como gestor ou não gestor. Então, quando a gente avalia isso, a gente olha muito essa experiência do colaborador, né? É importante a gente ouvir o que é que elas têm a dizer, se elas acreditam que os gestores, né, têm e passam, transmitem credibilidade, se as pessoas se respeitam, se o gestor, né, respeita e considera a pessoa muito além de um número, e sim como alguém que tem algo a contribuir, a gerar valor para a empresa. A gente fala também da questão da imparcialidade, que costuma ser uma parte mais crítica das empresas, nem sempre elas são, né, justas pelo olhar do funcionário, então a gente vê se as empresas são imparciais em relação a salários, PLR, promoções, favoritismo da liderança, a gente vê também se as pessoas são bem tratadas, independentemente, né, do seu gênero, idade, cor, etc. A gente olha também essa parte do orgulho, se as pessoas, né, sentem orgulho do trabalho, sentem orgulho da empresa, sentem orgulho do que fazem, e isso para a gente é bem importante, e é um destaque tanto no Brasil quanto nos países da América Latina,
quando a gente compara com os outros países, é um aspecto sempre muito forte, né, o orgulho que os brasileiros têm de trabalhar na empresa em que elas estão, né, de falar para os outros que trabalham ali. E como última dimensão, a gente olha também a parte da camaradagem, né? Se as pessoas gostam de trabalhar com as outras, né? Se elas são colegas, se elas sentem que fazem parte de uma família, de um time, que sentem que estão todos no mesmo barco e está todo mundo colaborando. Então, a gente olha, né, isso que a gente chama de confiança do funcionário, né? No acúmulo de tudo isso, a gente tem essa experiência do colaborador. E olhando mais pelo lado do RH, a gente tem essa questão do employee experience, porque o funcionário é aquele que tem uma jornada dentro da empresa, né? Então, ele está ali no mercado ou numa empresa, ele identifica uma empresa que ele tem ali alguma atração, então ele começa, né, esse relacionamento, um recrutamento, passa por integração quando ele é realmente contratado, selecionado, e aí ele se desenvolve, tem ali os eixos de carreira, né, tem ali também os aspectos de desenvolvimento até o momento em que ele sai da empresa. É muito importante que essa jornada seja bem, né, colocada para o funcionário para que ele consiga ter essa melhor experiência. Quanto melhor a experiência, maior o engajamento, maior a chance dele ficar por mais tempo na empresa, né, maior a chance dele produzir também muito mais. Então, aqui, né, a gente fala que o propósito permeia todo esse percurso da jornada, né? O propósito precisa estar presente desde o momento de por que que eu quero trabalhar nessa empresa, até o momento de por que eu quero crescer e por que eu quero sair, né? As pessoas precisam enxergar esse propósito ao longo de toda essa caminhada, né? E aí, é claro, função da empresa, e aí eu estou falando do papel de gestor, do papel de RH, de conseguir fazer esse trabalho, né? Se a pessoa não enxerga, é porque provavelmente ela não faz parte daquele espaço, né? E faz parte também acontecer isso, né? A gente precisa identificar como que as pessoas podem ser incentivadas a encontrar esse propósito, né? A Carol provavelmente muito melhor do que eu, né? Poderia falar sobre isso, mas a gente tem, né, essa noção de que o propósito não é aquilo que você vai entregar para alguém, o propósito já está na pessoa, ela que precisa identificar, né, e aí ela pode identificar em qualquer lugar. Muitas vezes não acontece num trabalho remunerado, porque muitas vezes num trabalho remunerado a pessoa entende que é aquela obrigação, né? Então, é uma obrigação, você troca o seu trabalho por um salário que seja bom, mas provavelmente o seu propósito pode estar em outro lugar, pode estar num trabalho voluntário, pode estar em outras atividades que a pessoa possa desenvolver, né? Pode estar num hobby, pode estar em outro lugar, mas que pode caminhar junto com a pessoa, né? E faz parte dessa experiência do funcionário. Eu lembrei de uma história, né, que pode ser interessante aqui para contar. Uma vez teve uma empresa que relatou isso para a gente, um gerente, um diretor de área, ele tinha um funcionário que trabalhava super bem, né? Então, ele tinha ali um engenheiro que desempenhava, né, muito bem, de acordo com a sua avaliação de desempenho, e a empresa tinha, a gente até pergunta isso na nossa pesquisa, né, se a empresa fornece verba para o funcionário investir em programas de desenvolvimento que ele escolhe, ou seja, não é aquilo que a empresa quer que ele estude, sim aquilo que o funcionário quer desenvolver. E claro que não é a maioria das empresas que responde sim, né? Dentro das premiadas isso acontece, só que de forma geral não. E a empresa trabalha com essa forma de benefício, e então o funcionário, certa vez, ele solicitou, né? Olha, eu estou dentro dos requisitos, eu gostaria muito de pedir uma bolsa para eu fazer uma graduação em gastronomia. Né? Lembrando que ele era engenheiro numa empresa de engenharia, então não tinha nada a ver ele fazer o curso de gastronomia de 4 anos, graduação. E o diretor da área, ele ficou assim, né? Ok, ele não podia negar porque estava dentro de todos os critérios, né? Ele estava todo ali atendendo e ele levou isso para o comitê que faria avaliação dessa concessão de bolsa. O comitê, né, achou um pouco, vamos dizer, inadequado, mas eles tiveram que aprovar porque eles realmente estavam ali cumprindo com as normas já colocadas anteriormente pela empresa.
E aí ele conseguiu, ele foi estudar gastronomia, num horário que, claro, não era o mesmo do horário de trabalho, durante 4 anos, e no final dos 4 anos ele foi conversar com o diretor, esse funcionário, e pediu demissão, né? Acho que se vocês pensaram um pouco na história, provavelmente pensaram também nesse fim de história, e aí ele saiu para abrir um restaurante próprio. Aí, claro, o diretor teve que levar isso, ele precisava levar um retorno para esse comitê de treinamento de bolsas que precisava avaliar, e eles comentaram, tá vendo, né, a gente achou estranho, né, a gente achou que poderia ser algo ruim, mas agora ele foi embora, ele é um bom funcionário, o que que a gente faz, né, a gente continua com essa política, vamos analisar, e o diretor respondeu o seguinte, né, que é aquele que era o gestor desse funcionário que saiu, ele falou, para mim, mais do que compensou. Né? Nesses 4 anos, eu nunca tive um funcionário com tanto brilho nos olhos, com tanta produtividade, né? Ele foi o melhor funcionário que eu já tive em toda a minha carreira. Então, aquele dinheiro da bolsa que era pago para o funcionário se transformou, porque o funcionário estava vendo, né, um propósito dele. Tudo bem que não era para a empresa, mas se a gente for pensar em investimento que a empresa coloca versus o que ela recebe de volta, né, a gente pode entender que é bastante positivo. E é positivo para todo mundo. Né? A empresa que durante aquele período conseguiu aproveitar muito melhor do seu funcionário, porque ele estava ali, né, vivo, muito mais empenhado em fazer o que ele queria, até porque ele recebia, né, essa bolsa aí que motivava muito para a vida dele. Tudo bem que tem a saída, mas essa saída é natural também. As pessoas vão e saem, né? Elas se movimentam por aí pelo mercado, e aí, claro, né? Eles entenderam que podia ser, sim, né? Bastante benéfico. Então, a gente pode olhar também com outros olhos. A ideia aqui, quando a gente fala de experiência do funcionário, né, não é só fazer com que ele fique 30, 40 anos na empresa, né, mas sim fazer com que ele seja produtivo, com que ele esteja feliz, né, com que ele também encontre o seu propósito, que pode ser dentro da empresa e às vezes pode ser fora. Né, no caso desse funcionário, foi fora. A gente fala, né, que a transformação do ambiente de trabalho acontece principalmente porque o gestor é aquele que facilita essa transformação. Né? Então, a gente tem as práticas da empresa aqui do lado direito. Essas práticas, elas só acontecem e se tornam realidade se a liderança consegue também, né, passá-la para o colaborador, no sentido de que o RH já facilita, né, já coloca ali à disposição ferramentas, instrumentos, benefícios, serviços à disposição, e se o gestor não coloca isso em prática, o colaborador não percebe que existe. Né? Então, a gente precisa entender que essas ações da liderança são fundamentais para que a gente transforme o ambiente de trabalho. Não adianta só a empresa ter, né, um ótimo sistema de remuneração, uma ótima PLR, mesmo quando a empresa tem valores altos de PLR, caso isso não seja bem explicado para o funcionário ainda sente, né, tem um sentimento de injustiça, tem um sentimento de que não está correto, tem sentimento de favoritismo. Então, tudo é muito importante, né? Não adianta só as práticas serem boas, sofisticadas, cara, às vezes nem são, né? Mas muitas vezes a gente tem que ter essa ação da liderança acontecendo frequentemente, né? Então, o gestor transformando esse ambiente de trabalho. E aí a gente também percebe por meio das pesquisas, né? A empresa é uma só que a gente vê que para, né, várias áreas dentro de uma mesma empresa, existem vários microclimas, né, ou microculturas também. Então, é o gestor que faz a sua área, o seu departamento ser melhor do que outros, que tem gestores que talvez não tenham essa mesma qualidade, habilidade de conseguir lidar com as pessoas e esse ambiente. Né? E também, né, lidar com o propósito das pessoas. Será que eu estou, né, colocando as pessoas ali no lugar certo? Será que eu consigo facilitar bem o trabalho das pessoas, entendê-las, saber quem o outro é? Né? Muitas vezes tem gestor que não sabe nada da família do funcionário, não sabe nenhum tipo de informação da vida pessoal do funcionário. Né? Ele costuma dizer, eu não gosto de misturar vida pessoal e profissional.
Tem gente que realmente não quer, né? Não quer misturar, mas aí depende muito do funcionário. Será que ele não é aquele que, né, gostaria de estar mais, né, fazendo parte do dia a dia, de fazer parte da equipe, né? Saber que o gestor é alguém que realmente se preocupa com ele. Né? E muitas vezes não é o que acontece. A gente vê muitos líderes que somente estão ali para cobrar resultado, para ver o fim do mês, se vendeu ou não vendeu, para fazer uma avaliação de desempenho, que eu vou colocar ali alguma nota, né? Um feedback meio artificial. Mas a ideia é que o gestor seja aquele que consegue se aproximar, consegue entender muito bem individualmente as necessidades e expectativas de cada um, né, e transformar esse ambiente por meio daquilo que a empresa já consegue fornecer como práticas. Aqui eu vou trazer uma breve definição de propósito, né? Quando uma vez eu fui pensar sobre esse tema e aí eu fiquei curiosa, fui buscar no dicionário, né, da Oxford, aqui tem, então, duas breves definições de propósito. Uma delas é a intenção, um projeto, né, de fazer algo, e aqui tem até, né, uma expressão para conseguir exemplificar, tem o firme propósito de viajar. Então, o propósito está muito relacionado, né, àquilo que eu quero fazer, e o segundo é aquilo que se busca alcançar, um objetivo, né, um intuito. E aí a gente também tem esse exemplo que é ter bons propósitos na vida. Né? Quando a gente olha para essa definição, é interessante, né? Porque o propósito não é aquilo que a gente vai adivinhar, certo? Ele está dentro da gente e a gente vai buscá-lo, né? A gente vai fazer com que aquilo aconteça, né? Precisa despertar, precisa entender que é algo que a gente tem de vontade, de interesse e que a gente vai buscar. Né? Muitas vezes a gente vai ter isso já no nosso dia a dia, por exemplo, aquilo que a gente busca como hobby, aquilo que a gente busca com interesse no fim de semana, aquela informação que a gente corre mais atrás porque está ali mais interessado, né? Então a gente tem um pouco disso, mas no dia a dia também, né? No nosso trabalho a gente consegue identificar tudo isso. Né? Eu gosto muito do jeito que a minha gestora, né, no Great Place to Work trata sobre desempenho, sobre propósito, né? Eu gostei muito do que ela conversou comigo já nos últimos anos. Né? Ela fala para mim que eu preciso tratar o meu trabalho separar entre duas partes, né? Uma parte é aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que eu sou feliz fazendo. Né? E ela fala sempre que eu preciso manter 20% de um lado e 80% de outro, ou seja, 20% de coisas que eu preciso fazer e 80% de coisas que eu sou feliz fazendo. Né? Então, ela diz que se o número inverter é porque está muito errado. Né? Eu gostei bastante disso porque faz bastante sentido, né? Alguma parte a gente precisa fazer realmente, a gente é inevitável, né? A gente não pode recusar algum tipo de trabalho, simplesmente eles aparecem, simplesmente a gente precisa realmente fazer e resolver. E outros não, a gente precisa fazer por prazer, né? A gente precisa fazer porque realmente gosta. Né? Então, é um tipo de receita que eu gostei bastante. Eu acho que se todo mundo pudesse conversar dessa forma também, a gente conseguiria, né, ter, né, trabalhos e resultados melhores. E aqui a gente tem também, né, o tema de hoje que eu trouxe para vocês, né, tem esse propósito no trabalho, e para mim, o que significa isso? Né, seria o trabalhar com propósito, de propósito. Né? Então, a gente tem um diretor de capacitação no Great Place to Work, que se chama Cauê, e ele fala muito, né, dessa diferença do trabalhar com propósito, de propósito. Né, porque a gente precisa trabalhar com esse intuito, com né, com essa vontade, com esse projeto, que são as definições lá que eu coloquei, mas também de forma intencional. Né? A gente precisa provocar que isso aconteça. Né? A gente não pode só trabalhar com um propósito, mas a gente precisa trabalhar na direção desse propósito, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita, né, e daquilo que a gente entende que faz mais sentido para a gente mesmo. E aí, como que a gente mede, né, se uma empresa é boa para trabalhar ou não? Quando a gente fala de propósito, a gente precisa colocar isso, né, também dentro de um contexto que a gente mede nas pesquisas, né, ou seja, se tudo der certo, se as pessoas estão trabalhando com propósito, de propósito, a gente entende que a empresa vai ter um maior nível de confiança.
né? E é isso que a gente consegue fazer por meio da pesquisa, avaliar quanto que está esse Trust Index, que é o índice de confiança. Né? Esse Trust Index foi criado na década de 1980 nos Estados Unidos, né, pelo Great Place to Work, que começou lá, e isso vem, então, né, sendo o nosso grande pilar de análise nas empresas. Então, a gente, né, diz que a transformação está nas pessoas, claro que, né, eu acredito nisso, sem as pessoas a gente não consegue transformar os ambientes, um ambiente é bom ou ruim por causa das pessoas, né, e de como que elas se relacionam, como que elas estabelecem essa confiança entre outras pessoas. E agora eu gostaria muito de falar sobre o quanto compensa investir num bom ambiente de trabalho, né? Nesse bom ambiente de trabalho em que as pessoas têm forte vínculo de confiança e também trabalham com propósito, de propósito, né? Então, aqui, como que a gente consegue gerar resultados vantajosos e competitivos para essas empresas? Então, falando um pouco sobre essas melhores empresas para trabalhar, lembrando que todo ano a gente faz, né, esse ranking das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil. Não só esse ranking, mas a gente tem outros 50 rankings de melhores empresas, de acordo com região geográfica, com setor de atuação e de diversidade. Aqui a gente tem, né, essa informação de que o feedback, quanto mais ele é frequente, mais alta a confiança que as pessoas têm no ambiente de trabalho, né? Então, se a gente for olhar aqui, pessoas que recebem nenhum feedback no último ano, isso aqui é relacionado aos últimos 12 meses que a pessoa responde, tem como referência para assinalar uma resposta, né? Se ela responde que nenhuma vez, o nível de confiança dela é de 74. Só que se ela responde que é 4 vezes ou mais, ou seja, né, um feedback pelo menos trimestral, esse índice de confiança sobe para 92 na média, né? Então a gente percebe que boa parte dos gestores conseguem dar, né, vários feedbacks, 62% receberam 3 ou mais feedbacks como um funcionário, e esse índice de confiança vai aumentando. E aí também, novamente, né, quanto mais isso acontece, provavelmente, né, o propósito também vai melhorando, porque a pessoa vai encontrando, ela vai entendendo por que que ela está ali, né? Ela não está ali simplesmente para trocar, né, trabalho por salário, mas ela está ali porque ela entende que algo mais pode acontecer, né? Ela consegue ser uma pessoa que gera valor tanto para a empresa quanto para ela mesma. Outro, né, resultado que a gente tem falando sobre essas melhores empresas, a gente pergunta qual é o principal fator pelo qual ela permanece na empresa. E aqui a gente tem que as pessoas permanecem principalmente por oportunidades de crescimento. Então, quase metade, 45% permanece por crescimento, alguns outros 22% por qualidade de vida, a gente vai ter 15% que estão lá por alinhamento de valores e somente 14% por causa de salários e remuneração, né, remuneração e benefícios. A gente entende que é um fator, né, que não deveria realmente ser o maior, porque a gente entende que a troca que o funcionário tem numa boa empresa para trabalhar não deveria ser só em relação à parte monetária, mas sim por causa de outros fatores que são também importantes, né? Porque ela quer crescer, porque ela quer garantir um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e também porque ela entende que tem valores compatíveis com aqueles da empresa. Quando a gente perguntou qual é o tempo de casa médio dessas empresas, é de 5 anos e meio dentre as empresas premiadas, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas têm um turnover bem alto, uma rotatividade alta, então é um tempo que a gente considera bem interessante, né? É um tempo que as pessoas vão ali, né, permanecer por um tempo, por ciclos que são importantes para a organização. A gente também comparou a rotatividade, tanto total quanto voluntária, e esse turnover, ele é muito menor nas melhores empresas para trabalhar, ele é somente de 7% a rotatividade voluntária para esse grupo de empresas, lembrando que no Brasil, de forma geral, segundo o DIEESE, é de 20%, né? Então esse índice, ele é quase 3 vezes melhor, e a rotatividade total também, né? Para o GPTW, é uma rotatividade que é quase a metade, né? Lembrando que na rotatividade total, a gente olha também o número de admissões. Então, se a gente tem empresas que estão em crescimento, né, vai ter um pouco dessa rotatividade total contando.
A voluntária é aquele em que a gente considera somente as saídas voluntárias, que são as pessoas que pedem para sair da organização, né? Esse para a gente é mais importante, porque aí revela muito do ambiente de trabalho. Quando o ambiente não é bom, as pessoas tendem a sair porque não gostam, né? Não gostam do gestor, não gostam do trabalho, não gostam da empresa. As melhores empresas também são mais atrativas. No último ano, no ano passado, essas empresas juntas receberam mais de 8 milhões de currículos, e isso representa 55 mil currículos por empresa. Lembrando que nessa lista a gente tem empresas de 100 a 90 mil funcionários, então são números que variam bastante, mas é realmente, né, um volume bem grande. São empresas que conseguem atrair vários candidatos para trabalhar nessas organizações. A gente tem esse outro gráfico para mostrar essa competitividade das melhores empresas. A gente tem uma alta correlação quando a gente olha o Trust Index, que é o índice de confiança, né, aquele indicador geral da empresa em relação ao seu ambiente de trabalho, versus o NPS, né? O NPS é o Net Promoter Score, em que a gente avalia o quanto que esse funcionário gostaria de recomendar a sua própria empresa para um amigo trabalhar, né? Então, é um indicador bem forte e a gente vê que existe uma correlação também ali bem interessante, ou seja, quanto melhor o ambiente, mais ele recomendaria a empresa para um amigo trabalhar, né? Ele não recomendaria para se fosse uma empresa ruim, né? Então, esse grau de satisfação do cliente interno também, né, tem uma força que a gente gosta de avaliar. Quando a gente fala de faturamento, essas melhores empresas, né, Great Place to Work, também tiveram um faturamento bem elevado, um crescimento de mais de 9%. E se a gente comparar como referência o PIB Brasil do ano passado, ele foi um crescimento de 1%, né? Então, são empresas que crescem ali, né, quase 9 vezes o quanto uma empresa, né, que está ali na média da economia poderia crescer. E aí, falando sobre inovação, né, eu comentei com vocês que eu iria explorar um pouco mais esse tema. A gente passou a medir um novo indicador dessas empresas e que a gente chamou de Innovation Velocity Ratio, IVR. O IVR é um conceito em que a gente entende que as pessoas, quando têm várias oportunidades de colocar uma ideia, né, de promover uma sugestão e passar isso adiante para o seu gestor, para o colega, ou então para outras áreas que possam dar andamento com essas ideias, né, é uma empresa que consegue ter o IVR maior, ou seja, ela consegue promover um ritmo acelerado de inovações, né, porque muitas vezes as ideias não são aquelas que vêm só de uma área de pesquisa e desenvolvimento, né? As ideias vêm de todos os lugares, das pessoas que estão ali no dia a dia, né, daquilo que vai acontecendo. Então, a gente percebe que é bem importante medir isso. Então, a gente percebeu que das 150 melhores empresas para trabalhar, a gente teve aqui, né, um percentual de 16%, que equivale a 24 empresas, que tem o IVR acelerado. Né? A gente tem uma grande parte que tem um ritmo de atrito, ou seja, são empresas que não conseguem ter uma boa velocidade, né, nessas oportunidades de promover inovação, e aqui 58 empresas que estão no nível funcional, né, somente realmente um pedaço pequeno que está entre aquelas de IVR acelerado. Né? Quando a gente olha no mercado de forma geral, ou melhor, né, dentre as não premiadas, o Great Place to Work, essa diferença é ainda maior, né? Então, se a gente olha aqui por percentual, empresas que estão no estágio de atrito, né, do geral é 76%, só que somente 45% das empresas premiadas, e de IVR acelerado, 16% das premiadas versus 5% das não premiadas, né? E a gente entende que são empresas que conseguem ser muito mais competitivas. Empresas com IVR acelerado têm o Trust Index maior e também costumam ser empresas mais jovens, né? Então, a gente calculou um pouco para ver qual que era o perfil dessas empresas que conseguem manter a inovação em ritmo mais rápido, né, e mais frequente, e são empresas também mais jovens, né, em média 25 anos de tempo de fundação. Se a gente considera as empresas premiadas de forma geral, elas têm, na média, quase 50 anos de tempo de existência, né? Então, isso também faz parte de culturas que conseguem fazer, né, esse ambiente mais propício para a inovação. E quando a gente olha aqui um outro aspecto, a gente também consegue avaliar os níveis de liderança das melhores empresas.
né? Então, lá no GPTW, a gente criou também essa forma de categorizar, né, os perfis de liderança, e aqui a gente coloca desde o líder inconsciente, o líder aleatório, o transacional, o bom líder e o líder for all, entendendo que o líder for all é aquele que consegue, né, escutar as pessoas, ser sincero nas relações, consegue também, né, promover mais feedbacks, consegue se comunicar bem, facilitar o trabalho das pessoas, né, transformar o ambiente de trabalho, e a gente tem um percentual maior de pessoas que são líderes, né, dessa categoria for all. E as empresas premiadas têm 63% mais líderes for all do que as não premiadas, né? Então a gente vê outra característica de bastante vantagem. Aqui comparando, né, o que está em azul significa, né, o percentual de pessoas que estão ali ocupando, né, o estágio da liderança for all, 49% dentre as premiadas, só que somente 30% dentre as não premiadas, e esse indicador aqui também, né, ele é bem interessante para mostrar que essas melhores empresas também contam com gestores que são mais capacitados, mais qualificados, que conseguem transformar melhor esse ambiente, né? Então, é mais só uma consequência do que nós analisamos, né? Somente um percentual pequeno aqui de líderes que a gente percebe que ainda precisam ser melhorados, né? Versus 25% de forma geral de outras empresas. E o que é que tem, né, a ver a gente analisar se esse líder é for all ou não é for all, né? A gente tem aqui a pesquisa que foi feita há 2 anos nos Estados Unidos, então eles já conseguiram medir esses resultados de uma forma mais aprofundada. A gente entende que esses líderes que são melhor capacitados e, né, qualificados são aqueles que também conseguem atingir os melhores resultados, né? Então, esses líderes são 350% mais produtivos, 300% mais ágeis, 325% mais inovadores e conseguem manter a sua equipe 128% por mais tempo, né? Então, são pessoas que conseguem também engajar melhor o seu time e fazer com que eles permaneçam por mais tempo e consigam também promover ali o melhor desempenho, né? Então, acho que é um ponto bem interessante da gente pensar de por que essas empresas, né, precisam pensar tanto nesse ritmo da inovação que ela precisa manter para conseguir melhores resultados, mas também ter líderes que são mais engajados, que conseguem, né, ter ali um melhor, né, resultado de todas as formas, porque são pessoas que também conseguem, né, tornar o ambiente mais agradável, mais né, socialmente seguro, né, mais psicologicamente positivo. Então, a ideia é que a gente consiga ter, né, pessoas que também vão, né, promover o seu potencial máximo. E aqui, né, o que eu gostaria de passar para vocês é que sem a liderança for all, que é essa liderança mais completa, né, um líder que é melhor formado para isso, a gente não tem propósito, porque são aqueles líderes que somente pedem, somente obrigam as pessoas a gerar algum tipo de trabalho, são aquelas pessoas que, né, só querem explorar o máximo da pessoa, mas não exatamente entender o que ela tem a promover, né? Então, existe muito do lado da cobrança, muito de comando e controle, e aí a gente não tem propósito, né? Se a gente não tem propósito, as pessoas, é claro, elas vão trabalhar ali, né, pela troca simples. A gente tem um termo do Great Place to Work que a gente chama de gift work, não sei se vocês já ouviram falar, né, mas a gente tem essa comparação que um trabalho pode ser visto como um commodity, ou seja, eu troco meu trabalho, minha mão de obra, por um salário todo no final do mês, ou eu posso pensar no meu trabalho como gift work, né? Um gift work é aquilo que eu dou para a empresa e em troca eu vou receber mais, né? O que é esse mais? Não é só o salário, né? Eu vou receber recompensas intangíveis, eu vou ser, né, reconhecido, vou ser premiado, vou receber elogios, né? Eu vou ser reconhecido no sentido de ver clientes que também olham esse meu resultado, né? De ver outras partes, diretores, né? Todo mundo que está envolvido. E a gente tem vários exemplos interessantes nisso, né? Da própria família também reconhecendo o funcionário. E tem propósito, a gente não tem confiança, né? A gente não consegue estreitar as relações, não consegue fortalecer os vínculos,
né, não consegue trabalhar bem em equipe, e isso é essencial hoje em dia, e a gente também não vai ter inovação, né? Então, é essencial que a gente tenha essa liderança for all sendo aplicada, né, sendo pensada de uma forma em que, se as pessoas não conseguirem gerar tudo isso, a gente não tem o propósito, e sem propósito, as pessoas também não vão gerar esses melhores resultados. E aqui, né, eu só queria também passar essa parte de que colocar a pessoa no centro é transformar a empresa num excelente lugar para trabalhar com propósito, né? Então, a gente entende que se as pessoas não são, né, o principal ativo, não são a principal preocupação, né, a gente não consegue também transformar os lugares. A gente vai ter empresas que vão trabalhar muito nesse significado de commodity, né, só de troca, o que é que eu tenho, né? O que é que eu posso dar em troca do quê, né? Quanto mais eu consigo dar para a empresa e mais a empresa consegue reconhecer isso, isso vai ficando mais rico, né? É uma reciprocidade que a gente cria. Então, o gestor é aquele que é responsável também, né, por entender o que é que o RH tem, o que é que a empresa pode fornecer, como que eu passo isso para o funcionário e como que o funcionário também vai retribuir, né? A gente entende que é um ciclo ali que roda, né? E ele precisa ser sempre bem incentivado. E o papel principal, né, de quem precisa atuar nesse ciclo todo é o gestor, né? O líder que precisa ter essas características for all para conseguir gerar tudo isso, né? E aqui, então, finalizando, né, eu só queria comentar com vocês que a gente acredita muito, né, nesse lema for all, e quando a gente tem melhores empresas, isso pode ser melhor para as pessoas, melhor para os negócios e melhor para a sociedade, né? É muito importante que a gente consiga retornar isso não só para os acionistas, mas também, né, para toda a comunidade, para todo o entorno, para tudo aquilo que ela consegue desenvolver. Ela precisa pensar de uma forma sustentável, precisa pensar de uma forma em que o mundo todo vai ter um retorno, né, pelo seu bom trabalho. E a gente tem visto, claro, várias boas ações, né? As pessoas trabalham porque não só acreditam no próprio, né, na própria missão da empresa, mas também porque acreditam que isso vai ser devolvido para outras pessoas, né? E uma coisa também, né, o que eu gostaria de colocar aqui, né, uma empresa não tem propósito, né, uma empresa tem missão. Quem tem propósito são as pessoas, né? Então a gente precisa entender, identificar, e como que a gente consegue, né, fazer com que isso seja melhor trabalhado, né, no nosso dia a dia. Então, aqui só reforçando, né, voltando para a nossa missão, eu deixo aqui meu contato para quem tiver interesse, para quem quiser adicionar no LinkedIn também, fiquem à vontade. E, novamente, muito obrigada pelo convite. Lina, minha querida, muito obrigada pela sua apresentação. Uma apresentação visualmente riquíssima e com conteúdo ainda mais, um conteúdo glorioso. Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. E como nós temos aí ainda alguns minutos, a gente vai fazer aqui algumas perguntas antes de finalizarmos esse webinar. E primeiro, eu queria abrir aí um espaço para a nossa professora Carol Shinoda, porque eu sei que ela tem algo a dizer. Legal, Wanda, obrigada. Lina, adorei conhecer a perspectiva aí da GPTW, né? Assim, da pesquisa de vocês, a Great Place to Work, em relação ao propósito, que é um tema que eu gosto muito, né? Estudei na minha tese aí de doutorado, e eu fiquei muito curiosa, assim, porque, além de tudo, você também trabalha com alguns aspectos da pesquisa ligados à diversidade. E aí, assim, eu vejo que é muito difícil para uma pessoa reconhecer que ela pode exercer o propósito dela no trabalho sem ela poder ser ela mesma. Então, eu achei muito interessante ouvir de você que vocês relacionam aí o propósito de vida ao índice de confiança, que é um dos indicadores aí que vocês mensuram, né? Porque confiança, eu preciso de confiança para eu poder ser eu mesma, né? E ser eu mesma na íntegra, com toda a diversidade que eu tenho, né? Que são várias, né? Além de todas essas que a gente acaba dando destaque por necessitar de maior atenção, mas a gente tem diversidade de pensamentos, de mentalidade, de formas de sentir, né? Enfim.
Então, eu queria um pouco te ouvir assim sobre essa relação que você vê entre propósito e confiança. E também, Lina, se desse para você contar um pouco se em algum momento na pesquisa vocês têm espaço para conversar com as pessoas, não sei se vocês fazem grupos de foco, alguma coisa assim, para ouvir as pessoas mais detalhadamente e entender se elas percebem no dia a dia que o trabalho tem relação com o seu propósito pessoal, né? Então eu tô curiosa para saber essa experiência assim, um pouco mais, assim, se puder contar. Muito bom. Obrigada, Carol, pelas perguntas. Obrigada, Wanda, também. Eu vejo assim, né? Existe uma relação entre propósito e confiança, sim, e é o que você falou, né? À medida que as pessoas sentem que podem ser elas mesmas, à medida que elas entendem que elas fazem parte, né? São responsáveis pelo resultado da empresa e que podem ali contribuir com o seu máximo. Né? No momento em que ela tenta contribuir, tenta passar uma ideia e ela não é ouvida, ali já se tem uma quebra, né? E que eventualmente pode ser até permanente, né? Quando a gente fala dessa questão da inovação, do propósito, da confiança, a gente costuma dizer assim, às vezes está nos detalhes. Então, vamos supor, eu sou funcionária, eu tenho uma ideia, né? Eu quero compartilhar isso, eu quero passar à frente, não importa se a ideia é boa ou não, se vai ganhar prêmio Nobel ou não, talvez não, né? Talvez seja para ser guardada e não virar nada. Mas no momento em que eu tento conversar com o meu gestor, e o meu gestor fala: ah, legal, Lina, a gente pode falar amanhã? Ah, eu estou corrido agora, estou num fechamento, semana que vem a gente fala. Pode ser que, se eu tomo essa nova ação semana que vem e de novo ele faz isso, a chance de eu voltar com o assunto, assim, é quase zero, né? A não ser que eu seja muito persistente ou muito, né, ali diferenciada, né? Se não, uma pessoa normal vai com certeza desistir, né? Ela sente que ela não é importante, ela não vai de novo tentar falar, de novo tentar passar uma ideia, né? Ou a pessoa até manda um e-mail às vezes, olha, eu pensei nisso, né? Tal, podia ser assim. E aí nunca vem uma resposta, né? E aí, 6 meses depois da conversa de feedback, ah, eu vi seu e-mail, o que que era mesmo, né? Não sabe. Então, a gente vê muito disso, né? E esse propósito é criado por causa desse vínculo de confiança, né? A pessoa tem um vínculo de confiança, então ela vê muito mais chances, né, dela conseguir promover aquilo que ela gosta, de entender o que a empresa faz, de entender, né, de como que ela pode realmente ali fazer parte. Eu acho que esse é o ponto, né? A pessoa muitas vezes encontra esse propósito porque ela vê sentido no que ela está fazendo, ela tem feedback, né? Ela acredita que tudo aquilo que ela faz está virando alguma coisa, né? Aquilo se transforma em resultado, se transforma em faturamento, em participação de mercado, em retorno à sociedade, não importa, né? Mas ela vê como que aquilo vai acontecendo. E você perguntou sobre os grupos focais, né? Infelizmente, a gente não tem isso para todas as empresas. A gente tem, à medida que a empresa contrata esse tipo de serviço, aí sim a gente faz, mas o que nós temos é a parte aberta do questionário. Então, temos perguntas abertas e a gente faz a avaliação, faz a leitura, faz uma análise, né, de milhões de comentários que chegam todos os anos e também interessantes, né? Claro que eu faço estudo de vários deles, né? E a gente percebe, sim, alguns desses relatos, né? Às vezes a gente percebe, assim, pessoas que encontraram esse propósito no seu dia a dia, né? E aí eles relatam que, entrou na empresa porque era o emprego, né? E aí ele se torna muito mais do que um trabalho, né? Ela entende como que, né, as coisas são, como que ela pode contribuir, né? Como que ela consegue ali se desenvolver e crescer junto com a empresa. Né? A gente percebe isso bastante. Uma vez foi interessante, a gente foi lá no McDonald's, que também costuma ser uma empresa premiada, né? E aí o pessoal lá contando, né, como que é o dia a dia deles. Eles falam que é bem comum, principalmente o McDonald's, que tem uma força de trabalho com média de 20 anos e meio de idade, né? Então muita gente entra lá assim por emprego, não entra por propósito. Mas elas ali estão, né? E eles falam, muitas vezes está ali porque quer comprar um iPhone, né? Mas muitas vezes eles enxergam muito além disso. Tem gente que, ok, compra o iPhone e sai, mas tem aqueles que compram o iPhone e entendem muito mais do que isso,
né? Entendem que com aquele salário eles podem pagar uma faculdade, que eles podem crescer, que eles podem se encaminhar tanto dentro da própria empresa quanto fora. E claro que muitas vezes eles erram, a rotatividade é alta e é natural para o tipo de negócio deles, né? E a gente vai vendo esse tipo de relato, né? As pessoas que se descobrem, né, com o seu trabalho, com a sua função, com gestores que incentivam, né? E é papel realmente da empresa de fazer com que as pessoas se descubram, né, nesse sentido. Muito legal, Lina. Vou dar espaço aqui para a Wanda trazer perguntas que eu sei que já chegaram aí dos alunos. Tem umas alunas aí super participativas que fazem boas perguntas. E depois, no final, se der, eu ainda faço mais uma aí, se couber. Senão a gente fala lá no Zoom daqui a pouquinho. Excelente. Então, a primeira pergunta, aliás, a segunda pergunta é da Maria Luísa do Vale, que disse: com sua expertise de atuação, como você definiria a essência de uma empresa? Pergunta difícil, né, Maria Luísa? A essência de uma empresa, ela precisa entender qual é a sua missão, né, para que ela serve, para que ela existe, e aí ela vai fazer isso da melhor forma, né, atendendo todos os stakeholders, atendendo muito bem os seus funcionários, atendendo o mercado, claro, né. Eu gosto muito, tem uma frase do CEO do Starbucks, né, em que ele fala que você só precisa cuidar bem dos seus funcionários, né, porque eles passam a cuidar bem dos seus clientes. Então, é uma missão que você vê, né, se você olha para dentro, essas pessoas vão entender que precisam olhar também para algum outro lugar, precisam chegar nos resultados, né, então eu gosto muito, porque aí os próprios funcionários vão falar bem, né, ele também diz, né, dessa parte de employer branding, que se você tratar bem os funcionários, eles serão a melhor publicidade da empresa. Então, você não precisa pagar uma agência de propaganda para fazer, né? E eu acredito bastante nisso, né? A essência da empresa é tratar bem as suas pessoas, porque essas pessoas vão se sentir responsáveis, autônomas, né? Vão descobrir o seu propósito e vão fazer tudo, né, do que for melhor para alcançar os objetivos da empresa, desde que também sejam claros, né? Essa essência da empresa precisa ter essa clareza da estratégia. Excelente. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido essa frase e achei, assim, espetacular. A nossa próxima pergunta, então, é da Carolina Silva Quadrado Martim, que disse: além de construir uma boa liderança, existem outras ações para tornar uma empresa premiada? Quais são elas? Muito bom, Carolina. A gente entende, assim, que a transformação acontece pela liderança, né? Porque é o dia a dia, é onde o ambiente acontece, a gente entende que grande parte das pessoas que saem de uma empresa de forma voluntária, muitas vezes é por causa do gestor que não pôde conseguir, né, ali fazer e criar um bom ambiente de trabalho, mas além da liderança, é claro que existem outros aspectos, né? A empresa precisa pensar em políticas e práticas que sejam suficientes para atender bem os seus funcionários, né? Precisa ter uma estratégia clara, precisa ter objetivos que definem bem como que vai ser o dia a dia das pessoas, né? Senão elas ficam perdidas e não sabem para onde caminhar, não adianta muito. Então, não só trabalhar com a liderança, que vão ser os grandes exemplos para as pessoas e que criam um ambiente de trabalho, mas pensar também, né, em todos esses pontos ali que são fundamentais. A empresa precisa saber para onde ela quer chegar. Se ela não consegue apontar isso minimamente e fornecer também ferramentas, recursos, orçamentos minimamente necessários para executar bem o trabalho. A gente já viu, por exemplo, empresas que têm um ótimo ambiente, né, as pessoas gostam, sem ter aquela camaradagem, orgulho e tudo mais, mas o que eles colocaram ali, principalmente, né, nessa parte mais aberta da pesquisa? Eles são super cobrados por metas, eles são, né, acho que isso acontece na vida de muita gente, né, são super cobrados por metas e por rapidez, só que eles dizem muito que os computadores são desatualizados, que o sistema é ruim, né? Então, como que eles vão promover? Eles falam que acaba sendo paradoxo, né? Como que a empresa cobra tanto, só que o sistema da empresa ali é lento, ele não avança, ele não vai, né? Então, eles ficavam muito assim, impactados, né? O que é que eu faço agora? A empresa também precisa fornecer tudo isso, né? É um respeito ao funcionário, a gente diz que são condições mínimas, né? E aí, claro, vai até além da liderança, a liderança está ali para apoiar,
mas se a gente não tem ferramentas, cuidado, segurança, né, as coisas também não acontecem. Excelente. O nosso tempo aqui no webinar, infelizmente, terminou. Professora Carol, não desanime, guarde aí a sua pergunta para quando a gente for para a sala de networking. E por falar em sala de networking, assim que a gente finalizar essa sala do webinar, vocês podem clicar aí do lado esquerdo da tela de vocês na plataforma, no botão escrito Networking. Assim vocês vão ser direcionados para essa sala, para ter esse momento aí de bate-papo, para tirar outras dúvidas que vocês tenham, tanto com a Lina quanto com a Carol, e para ser um momento ainda mais precioso quanto esse que a gente teve agora. Mas, antes disso, queria deixar um espaço aí para a Lina, para a Carol, deixarem uma mensagem final para vocês. Quer começar, Lina? Posso começar? Bom, eu queria agradecer pelo convite novamente, né? É um prazer estar aqui falando sobre o tema, e se vocês também quiserem conversar mais, fiquem à vontade para entrar em contato, né? A ideia é que a gente consiga estimular mais essas conversas, porque a gente vai também, né, tomando conhecimento de novas práticas, de novas formas também de fazer melhor, e acho que é isso, né? Todo mundo aprendendo sempre, a todo tempo. Obrigada. Lina, foi um prazer te ouvir hoje aqui, essa relação que você trouxe aí entre o propósito, a confiança e a inovação, né? Aquela coisa que a gente brinca às vezes do espaço, da gente conseguir colocar meia ideia, né? Quando a gente não tem a ideia perfeita ainda na cabeça, mas eu consigo compartilhar um pedacinho que eu comecei a pensar. Então, muito legal ver essa relação que você trouxe para a gente hoje. E vai ser muito bom a gente continuar discutindo isso lá na nossa sala agora no Zoom, porque eu acho que a gente passa tantas horas da nossa vida no trabalho, então entender o que faz a gente conseguir ver sentido em todas essas horas vida que a gente deposita no trabalho é um fator fundamental. Então, te agradeço por esse momento inicial e vamos conversar mais agora lá no Zoom. Obrigada. Maravilha. Muito obrigada, Lina. Muito obrigada, Carol. Foi uma honra imensa estar com vocês aqui nesse último webinar da noite. E agora vamos realmente migrar para o nosso momento de networking. Antes disso, eu sei que a gente recebeu aí algumas perguntas dos nossos participantes questionando se esses webinars vão ficar gravados. E sim, todos eles estão sendo gravados e nos próximos dias a gente vai disponibilizá-los aqui na plataforma Linka. Então, fiquem atentos aos e-mails de vocês, ao nosso grupo lá no Telegram, porque vamos avisar vocês por lá, combinado? E pessoal, foi isso, essa foi a nossa noite de hoje, nossos webinars de hoje. Tem uma notícia um pouco triste para mim, que estou me despedindo de vocês hoje, mas a notícia maravilhosa é que amanhã vocês vão estar com a Luísa, que também é excepcional e vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza absoluta. Agora, a gente vai finalizar por aqui, é só vocês clicarem aí no botão Networking e já prepararem as dúvidas ou as perguntas para compartilharem com a Lina e com a Carol. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês aqui, foi um momento muito, muito precioso e esperamos vocês no networking.